Muitos dizem a seguinte frase: a Bíblia é muito grande, eu não sei por onde começar, eu não sei que rumo tomar. E muitas vezes é verdade, realmente ela é muito grande, ela é muito ampla, e muitas vezes as pessoas dizem isso com sinceridade. Mas a partir de hoje, nós vamos tomar um rumo diferente, uma maneira diferente de se ler a Bíblia, com métodos e com princípios, com propósitos estabelecidos para ler a Bíblia. Apesar de divina, dela ser ela é divina, o pensamento é divino, a relação é divina, mas a expressão da comunicação é humana. Muitas pessoas falam para mim assim: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Realmente ela foi escrita por homens, mas o pensamento, a revelação foi divina. E a parte humana, a expressão da comunicação é humana. Então é claro que Deus usou a sua imagem e semelhança para poder expressar a sua palavra nela. Homens falaram da parte de Deus. É um elemento humano, movidos pelo Espírito Santo, um elemento divino. 2 Pedro 1:21. Lá em Gênesis, nós temos o princípio. Em Apocalipse, temos o fim. De Êxodo a Judas, nós temos e vemos como Deus realizou o seu propósito. O Antigo Testamento, ele é um alicerce. O Novo Testamento é a superestrutura. O alicerce é inútil se não for construído com ele. E uma estrutura sem um alicerce não existe. Então, assim, o Antigo e o Novo Testamento são ligados um ao outro. O Novo está contido no Antigo, o Antigo está explicado no Novo, o Novo está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. O Antigo Testamento é um relato de uma nação, a nação hebraica. O Novo Testamento é o relato de um homem, o Filho do Homem. A nação foi estabelecida e alimentada por Deus a fim de trazer o Filho do Homem ao mundo. Gênesis 12, de 1 a 3. Bom, o primeiro método que nós vamos utilizar para a gente poder entrar no aprendizado vai ser através dos evangelhos. Foi como nós estivemos comentando no começo. Temos alguns métodos, nós podemos ler os livros poéticos, os livros históricos, as epístolas, os evangelhos, e nós decidimos então começar pelos evangelhos. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Evangelhos significa portadores de boas novas. Então, há 4 evangelhos, 4 relatos de um homem só. Aparentemente, eles são muito parecidos, porém há diferenças bem legais, grandes, e que a gente vai poder explicar para vocês e vocês vão poder usar no dia a dia, como evangelismo, como pessoal para você e na sua célula, ok? Bom, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos. O que significa sinóticos? Sinóticos tem o significado da palavra sinopse. É uma sinopse, é um relato que quer dizer que você pode ler em conjunto, você pode ver junto. Qual que é a diferença entre eles e João? João, eles mostram Cristo mais em ação. Bom, os 3, eles narram Jesus na Galileia. Com os 3 você vê ali os sermões dirigidos para multidões, você vê as ações de Cristo, curando muito milagre. Já João é diferente. João narra todo o seu ministério na Galileia. Desculpa, na Judéia. E você vê a diferença entre eles. Em João, você vê Cristo mais em meditação, você vê os seus discursos mais abstratos, você vê ele mais em comunhão e mais em oração. Ok? Então essa é a diferença entre eles. Os sinóticos podem ser lidos em conjunto. Então se você quiser poder ler os 3 evangelhos juntos, você consegue. Porque eles acabam se encaixando um no outro. Somente João, que é um pouco diferente, você não consegue ler eles diferente. Por que 4 evangelhos? Qual que é a diferença entre eles? No domingo passado, agora, o nosso apóstolo falou que Deus gosta de números, né? E é uma verdade, tanto que há um livro que se chama Números.
E é inegável que alguns números Deus ele toma para ele, como alguns atos proféticos, como por exemplo o número 3, que é o número da Trindade. A gente tem o número 7, que é o número da perfeição, né? Ele trabalhou, ele fez a terra e no sétimo dia foi perfeito. Ele descansou e olhou a sua criação. 40, por exemplo, é o número da provação, porque você pode ver, Jesus foi tentado 40 dias no deserto, Israel esteve 40 anos no deserto, Moisés esteve 40 anos no palácio, depois esteve por mais 40 anos numa terra distante. Que mais? Noé ficou 40 dias e 40 noites na arca. Então ele tem alguns números que ele traz para si, né? E 4, por que 4 evangelhos? Porque 4 é o número da terra, que nós temos 4 números, 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, temos 4 estações do ano, enfim, então mais apropriado do que para relatar a vida de Cristo, a vida do Filho de Deus na terra, como 4 evangelhos. Então, alguns números são importantes e é legal a gente comentar aqui e para depois futuramente você também poder explicar para os seus discípulos, porque a sua célula vai estar cheia de discípulos também. Amém? Bom, cada um deles apresenta Cristo de uma maneira diferente, né? São 4 evangelhos, 4 visões diferentes. Ele era rei, mas também ele era o servo perfeito. Ele era filho do homem, mas não devemos esquecer que ele também era filho de Deus. Então, nos evangelhos, eles apresentam de uma maneira diferente. Por exemplo, Mateus. Mateus, ele foi escrito para os judeus. E Mateus, primeiramente para os judeus, né? Em Mateus, ele é apresentado como rei. Por que como rei? Por que ele foi escrito para os judeus? Porque Mateus, ele é um número, na Bíblia, ele é o 40º livro da Bíblia. Então a terra está em provação. O que acontece? Justamente nessa época, Deus manda o seu Filho para a redenção, para a salvação da vida eterna. E Mateus apresenta aos judeus Cristo como rei. Porque os judeus, eles esperavam esse rei, eles ansiavam por esse rei. Israel estava dominada pelos romanos, havia uma profecia dizendo que haveria do trono de Davi, do trono de Jessé, haveria um rei que governaria para sempre a Israel. Então eles esperavam esse rei e Mateus apresenta Jesus como rei. Só em Mateus você vai encontrar muitas ligações do Antigo Testamento ali no Evangelho. Porque sempre em Mateus você vai encontrar ali, para que se cumprisse o que fora dito, o profeta Isaías, como disse o profeta Jeremias. Então sempre há uma ligação com o Velho Testamento. Por quê? Porque Mateus ele tinha que apresentar Cristo e provar que Cristo era o Messias tão anunciado pelos outros profetas. Mateus ele tinha que mostrar na sua genealogia, você vê ele no primeiro capítulo, a genealogia de Cristo, que começa lá em Abraão, depois passa por Davi, né? Porque primeiro, ele tinha que mostrar que Cristo era judeu, né? Senão o próprio povo judeu não aceitaria. Segundo, ele tinha que mostrar que Cristo também era descendente de Davi, porque era justamente o descendente de Davi que iria governar e que iria reinar. Então o judeu ele estava sendo dominado pelo romano e aguardando o rei. E quando chega esse rei, Mateus apresenta esse rei para eles. E ele começa a explicar, só em Mateus você vai encontrar assim, o reino dos céus, para que se cumpra o reino dos céus, para que venha o reino dos céus, porque realmente é o evangelho do rei, é o evangelho do reino dos céus. Então, Mateus, ele tem muito essa ligação. Primeiramente, ele era um judeu, de outra forma também, não haveria como outra pessoa apresentar Cristo como judeu, porque só um judeu conheceria as suas culturas, pesca, comida. Você pode analisar bem em Mateus, você vai encontrar ali tudo sobre pesca, tudo sobre comida, sobre costumes, porque Mateus conhecia bem, até porque ele era um judeu, né? Então, Mateus é o evangelho do rei, ele é apresentado como rei em Mateus,
tá ok? No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você pode analisar ali que tem o decreto do rei. Qual que é o decreto do rei? É o Sermão da Montanha. Todo rei tem o seu decreto, todo reino tem as suas normas, tem as suas leis, tem o que o rei ordena fazer. E o que o rei ordenou fazer, você vai encontrar em Mateus 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. Meus irmãos, se você conseguir aplicar o Sermão da Montanha na sua vida, você vai ser o maior líder de avivamento dessa nação. Então, essa é a diferença entre Mateus e os outros. Mateus foi escrito primeiramente para os judeus. Como os seus não aceitaram, depois nós recebemos Mateus, Jesus como rei em nossas vidas. Como eu posso usar Mateus no dia a dia? Como eu posso utilizar como uma chave de evangelismo, como uma peça de evangelismo? Mas hoje em dia, o judeu, ele pode ser considerado aquela pessoa que gosta de profecias, aquela pessoa que é muito interessada, muito apaixonada pela Bíblia, por profecias que vão se cumprir, que hão de cumprir. Então, você pode...